Bom dia, transformadas à paz. Hoje meu devocional está no livro de Atos, no capítulo 7, nos versículos 23 e 29. Essa passagem fala sobre o depoimento de Estevão, onde ele vai contando desde quando Deus chamou Abraão até a libertação do povo de Israel do Egito, né? E ali nesses versículos onde eu estava lendo, fala especificamente sobre a chamada de Moisés. No versículo 23 vai falar assim: Quando completou 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. E no 30 diz: Então se passaram mais 40 anos, quando apareceu a Moisés um anjo no deserto, próximo ao Monte Sinai, em meio às labaredas de um espinheiro que queimava. Quando eu estava lendo essa passagem, né, e esses dois versículos me deixaram muito curiosa, eu achei isso muito interessante, que, pelo menos para mim, pessoalmente, depois de Jesus, em questão de chamado, em questão de relevância, né, de ministério, eu acho que Moisés foi uma pessoa muito importante, assim, depois de Jesus. Isso para mim, pessoalmente, no meu ponto de vista. Porque Moisés foi chamado para tirar o povo de Israel que cresceu no Egito e inserir ele na terra prometida, né? E cuidar desse rebanho em todo esse trajeto. Ou seja, ele praticamente presenciou o nascimento da nação de Israel enquanto território, né? Porque a nação de Israel já existia dentro do Egito, mas aí ele teria que instalar aquele povo tão importante para Deus no território prometido por Deus. E mesmo ele tendo esse chamado profético, né, que já nasce com a pessoa, né, Deus já tem um chamado para todo mundo desde antes da concepção, ele já tem algo reservado para nós, né, aquilo que a gente vai fazer para ele. E mesmo tendo um papel tão relevante, Moisés tinha no mínimo 80 anos, né? Quando Deus disse, Moisés, vai lá e faz. Moisés é isso, né? E muitas vezes a gente se sente um pouco em dúvida com relação ao nosso chamado, ou um pouco perdido sem saber se realmente está fazendo da maneira correta, ou sente que ainda não começamos, né? Então aqui eu consigo compreender que quando o nosso chamado ele é definido por Deus, quando ele decide nos comunicar, não resta dúvidas, né? Como ele fez ali com Moisés. E que não existe tempo certo, né? Tem pessoas que começam cedo, tem pessoas que começam mais tarde. Isso vai depender do momento que Deus vai nos comunicar e cabe a nós compreender o chamado de Deus, aquilo que Ele está nos apontando e obedecer, se posicionar. O que eu posso entender é que nunca é tarde, né? Para começar, para se posicionar no centro da vontade de Deus, para exercer o nosso chamado, o nosso ministério. Amém? Transformadas, tenham uma ótima semana. E não esqueçam de domingo o culto das transformadas, o nosso encontro, tá bom?